pesquisa e reativamento cultural. Reativamento cultural, uma palavra linda, né? Sim. Tudo bem? Tudo sim. Bom dia. Eu quero te colocar nesse primeiro momento para fazer tua apresentação, né? Falar um pouco mais desse teu currículo que tu me mandou aqui. Primeiro, todo o meu processo criativo está muito vinculado a essa primeira etapa, né? Que é desse vínculo migratório. Então, tudo que eu represento no meu trabalho tem também a ver com esse olhar em pensar o que está acontecendo culturalmente nesse ambiente que é um mix cultural, né? Já que Canaã, ele é um ponto de encontro de várias culturas, também pelo próprio fluxo migratório que o minério provoca, né? E aí, pesquisa parece uma palavra muito frígida, né? Muito distante, mas a partir do momento que eu entendo que tudo é estudo, nossa conversa que a gente está tendo aqui é um processo de aprendizado, de estudo, meu ambiente de trabalho é um processo contínuo de estudo, então tudo isso agrega no que eu reproduzo, né? No que eu reavivo no meu trabalho, nesse processo de demarcar memórias, né? Através da visualidade. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade prazerosa de acompanhar você numa visita aqui, numa região aqui de Canaã dos Carajás, onde você foi entrevistar o agricultor antigo, né, dos primeiros que chegaram aqui. Daí nós fizemos imagem, né, pegamos a câmera, filmamos ele, você fez várias perguntas para ele. E em seguida você transformou aquilo que ele falou, você textualizou, depois foi para o muro. Isso que é uma cultura humanizada que você está dizendo, é isso aí? É transformar a fala dele, a história daquele fazendeiro histórico que veio, chegou em 84 aqui, foi um dos primeiros desbravadores de Canaã dos Carajás. Você pegou tudo aquela fala dele e transformou num texto em pintura. Fala essa que é a cultura humanizada, essa que é um serviço que você está fazendo? Também. Eu acho que essa é a principal parte do meu processo, né? Eu chego, eu tento fazer essa imersão na vida das pessoas, né? E aí, naquele momento, eu ainda estava descobrindo qual metodologia me cabia, né? Ainda estava no processo ali de aprendizado, que é constante, né? Mas aí é bem isso. A partir de conversas, de observação, eu sincretizo, né? Eu memorizo e aí o celular, o audiovisual me ajuda muito nisso. Inclusive, um tempo atrás eu fiz um curso de profissionalização, né, de capturação de vídeo. A gente fez um processo muito bonito também, que está dentro disso que a gente chama de antropologia visual, né? Que é memorizar mesmo, fazer a gravação das narrativas das pessoas, das histórias de vida das pessoas. A gente fez um filme que foi só sobre mulheres, né? E acaba abarcando esse processo migratório para Canaã. E aí elas são mulheres vindas de vários lugares, que são moradoras de Canaã, empreendedoras, donas de casa. Você reforçou muito sobre esse caráter histórico, mas aí eu vejo também história em tudo, né? Então, desde a dona de casa, que estava naquele processo de cuidado para que toda a dinâmica econômica acontecesse, já que a gente está falando também de economia do cuidado, que não é historicamente um trabalho remunerado, né? Mas que é muito importante para a nossa comunidade se manter viva e ativa, né? Então, eu faço esse processo nesse mural que a gente fez, a entrevista junto com um produtor rural, tinha uma série de personagens que fazia parte da vida da comunidade, né? Então, por exemplo, era a comunidade Ouro Preto, né? E aí, tinha ali no mural, tinha um processo cultural das religiões, que eram muito presentes, e eram praticamente tudo que acontecia ali de movimentação humana, né?
de grupo passava por essa questão da religiosidade. Então, eu fiz um processo de ir nas igrejas, participar do culto, para poder representar de forma mais humanizada aqueles processos culturais que se davam. Eu tive, naquele momento, a sorte também, estava acontecendo a vaquejada, né? Que também é tocada pelas igrejas. E aí eu fiz o processo de participar, de conhecer, de conversar com as pessoas, registrar visualmente, que aí passa pela essa questão do audiovisual, né, do vídeo, da imagem, da foto, para então transformar em imagem estática, né, que são os muros. Os muros, né? Então eu acho lindo, achei lindo aquele que eu vi. Eu te pergunto assim, fala um pouco da jornada dupla de um artista, né? Artista plástico tem essa jornada dupla. Qual é essa duplicidade de atividade que ele tem? É um processo até que você se reconheça e que o mundo te reconheça como trabalhador da arte, né? E aí, até então, hoje eu já tenho a possibilidade de trabalhar só com o que eu amo, né? Mas eu reconheço que essa não é a realidade da maioria das pessoas que me cercam. Então, a partir do momento que essas pessoas não têm essa possibilidade de trabalhar só com sua carreira artística e de pagar suas contas e de botar comida na mesa mesmo, né? A gente vai tendo um escoamento mesmo desse trabalhador para outras áreas, né? Então, a rotina vai acabando sendo dominada por outras questões. Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar até lá em cima, né, no S11D, que, querendo ou não, toda a dinâmica econômica da nossa cidade ela é voltada para a questão da mineração. E aí a gente está nesse processo de levar esse olhar artístico, né, para um ambiente que é totalmente industrial, mais duro. E aí, mas muitas das pessoas que eu conheço na cena artística daqui de Canaã, elas estão lá em cima também, mas em outras áreas, né? Outros setores. Na produção. Exatamente. Mas dentro dessa tua fala, tem discriminação profissional contigo do ponto de vista das pessoas te olharem, aquela hippie ali, não sei o que mais e tal, sabe? E não te reconhecerem como uma pintora artística? Sim, é sempre um primeiro processo. Primeiro processo. A minha linguagem materna, eu falo que minha linguagem materna é a visual. Então, meu portar, meu cabelo, minha roupa, minhas tatuagens, tudo isso tá passando uma mensagem. Só que aí, essa mensagem ela é recepcionada para as pessoas de acordo com a bagagem de mundo delas, né? Então, faz parte do meu papel quanto artista, e quanto artista que está levando esse olhar humanizado para os espaços, demandar uma outra narrativa de acordo com o visual que eu passo. Então, sim, no primeiro momento é desacreditado, susto, né? Aquela mulher toda tatuada. Justamente. Mas aí, a partir do momento que eu demonstro competência, demonstro ética, demonstro profissionalismo... Mostra que tem um fundo cultural muito forte da história. E aí também passa por um processo de... Como que eu posso dizer? De se estruturar mesmo, né? A partir do momento que as pessoas têm um olhar negativo, então eu tenho a necessidade, e mais que isso, o compromisso de mudar esse olhar. Então, tipo, eu prezo muito pela minha estética, como eu sou, como eu me porto, e aí eu faço questão de prezar muito por esse lado profissional, para que, a partir do momento que essas pessoas que tinham esse preconceito passam pela minha vida... Passam a respeitar pessoas como eu, justamente. Muito bem. Fala para nós também sobre o processo criativo daquela pintura, daquilo que você passou, aquela mensagem que você passou ali, porque toda a pintura é uma mensagem, né? Justamente. Você vai mostrar uma mensagem, deixar um recado, né? E para isso, essa competência que você falou tem que ser muito grande. Criar, né? Idealizar, não é tu pegar uma foto e pintar lá, não é desenhar. É você criar, projetar, e fazer essa representação. Isso é um processo criativo? Com certeza. Então, cada pintura ela tem
Perdão. Cada pintura, ela tem um processo artesanal de como ela se dá, né? Então, algumas vêm por demanda, por exemplo, lá em cima a gente trabalha por demanda. Então, eu escuto o que a pessoa precisa, né? Ela me passa as demandas. Então, por exemplo, lá tem uma questão muito forte de sinalização, que isso reflete na segurança e na qualidade de vida das pessoas que trabalham lá em cima. Então, o meu trabalho também passa por essa questão e de novo, por isso a palavra humanização, né? De levar qualidade de vida para as pessoas. Então, tem uma série de demandas. Por exemplo, o seu estúdio, ele precisa te passar harmonia e tranquilidade para que você trabalhe bem. Então, de acordo com essas palavras-chave, a gente vai elencando quais imagens que representariam isso, né? Que representa a sociedade. Isso, exatamente. E as necessidades da sociedade, né, que todos temos. E aí, a partir dessas palavras-chave que a gente vai mapeando de acordo com a fala, com a conversa, né, que as pessoas me passam, aí, elencadas essas palavras-chave, eu vou fazer a busca visual. E aí, como que se dá isso? Pela internet, mas também pela fotografia, né? Então, por exemplo, aqui você lida com comunicação. Então, eu vou pensar em tudo que tem nessa sala que vai representar a comunicação. O microfone, o celular, sua mão posicionada para falar, a gesticulação, né? Tudo isso é uma forma de linguagem, como você falou, uma forma de mensagem. Então, eu vou fotografar, vou filmar, vou, a partir da sua fala, mapear as palavras, né? Para que depois eu faça esse mix, né? Essa mistura, para mais tarde transformar em pinturas. Eu acho que é isso. É isso, assim, você se inscreveu, tem uma seletiva agora, né? Vai ter uma seletiva para pinturas de artes visuais aqui em Canoas dos Carajás. Muito bem lembrado. Inclusive, foi a partir dela que eu voltei, né, a pintar. Foi mesmo? Assim, mais solidamente, né? Fazia um tempo que eu me dediquei à carreira de tatuadora e acabei deixando, assim, de lado a pintura. Mas está tendo, sim, o processo do Arte em Cores. Ano passado foi o que me... Isso, Arte em Cores, né? Isso, me rememorou. Hoje fecha as inscrições, inclusive quando sair daqui, finalizar, né, todo o projeto. Aí, hoje, esse ano eu estou muito feliz, né, que tem mais de uma pessoa representando Canoas dos Carajás. Tem quantas? São 2, se eu não me engano, pessoas. E aí... Você e mais outro? Você isso, e mais eu outro? E mais uma pessoa. Que eu saiba. Eu gosto de pensar que tenho mais. E aí, é um concurso, né? Mas eu não gosto desse olhar competitivo. Então, ele é um chamado, né, aos artistas do Sul e do Pará e do Maranhão. E aí a gente faz esse primeiro processo. Ano passado eu fiz uma pintura lá na lateral assim do palco da Novo Horizonte, e eu acho muito gostoso esse processo de pintar na rua, né? Porque esse processo criativo, ele é um constante processo de escuta, né? Então, vai desde o primeiro momento onde eu vou selecionar as imagens até o processo que eu estou pintando lá. Meu trabalho é muito artesanal, então demora um pouco, né? Eu pinto mais com pincel. E aí, nesse processo, as pessoas param muito para conversar comigo, dão palpite sobre como... Sobre onde? As crianças, principalmente, né? Principalmente. Eu acho que as crianças são as mais parceiras, assim, nesse momento. E aí, elas percebem também que o meu processo criativo passa pela observação. Então, aí elas começam a me dar palpite do que também seria importante estar ali na obra, né? Então, muitas vezes eu mudo o projeto de acordo com as conversas que vão surgindo durante o processo. Que bom, né? Assim, fala um pouco sobre a questão, você diz assim, educação popular, pintor industrial e passa por uma diversidade de linguagens visuais no processo de pesquisa e reavivamento cultural. Fala um pouco sobre esse final teu aqui da tua apresentação. Vamos por parte, né? A questão da educação popular vai muito daquilo que eu narrei no começo, né? Tipo, eu entendo que tudo aqui é um processo de aprendizado. E aí passa por erros, acertos, conversas, às vezes mais brandas, às vezes mais duras. Todo um processo de aprendizado também, que é esse compromisso com a melhoria contínua.
da nossa comunidade, muitas vezes é um processo desconfortável, né? Então, às vezes, eu sou conhecida como uma pessoa mais ácida, assim. E aí, recentemente a gente fez uma parceria com a Usina da Paz, com a empresa que eu trabalho também. E aí a gente fez um processo de qualificação profissional de pessoas, porque a gente está falando... Aqui na cidade vizinha já tem uma cultura muito fortificada dessa pintura de rua, né? Principalmente o grafite. Inclusive, lá em cima, quando eu subi, me chamavam de grafiteira. São parecidos, mas são diferentes, né? O muralismo e o grafite. O muralismo ele é um movimento que surge no ambiente latino-americano. Então, ele... Desde o começo, ele nasceu no México, né? Num México que tinha acabado de passar por um regime ditatorial e boa parte da população era analfabeta. Então, aí já tem um caráter educacional do muralismo, né? Então, contar para a população quais são as raízes e construir a partir daí quais as perspectivas de um futuro, né? De novo, né? Justamente. Aí... eu trago isso muito no curso, né? A maioria das formandas foi meninas, não que tenha sido distinto. Uma das propostas era aumentar o número de mulheres no canteiro de obras, até então eu era a única, né? E aí, mas até por um processo natural, começou a turma com... Aliás, no ápice da turma tinha 20 alunos, né? E aí... era meio que dividido, metade, metade. Mas aí, num processo natural, os homens eles têm uma inserção mais fácil no mercado de trabalho, né? E aí, também por isso, a finalização do curso foi praticamente só mulheres. E aí, a gente direcionou algumas das meninas para trabalhar comigo. Então, foi um processo de qualificação também para formar a equipe que eu preciso, porque é isso. Tudo lá em cima é gigantesco. Não tem como uma pessoa dar conta do serviço sozinha. Tem que ser um processo coletivo, né? Tem que ser um processo de equipe. E aí eu estou muito feliz que elas subiram agora e minha equipe aumentou o número de mulheres. E é muito interessante esse processo de... O canteiro de obras é extremamente masculino, né? E aí readaptar... a gente, quando eu falo isso, os meninos morrem de rir, né? Que eu quero ver um monte de mulher pedreira, carpinteira lá no meio. E aí é porque eles entendem que é um serviço muito pesado, né? Mas a partir do momento que tem mais mulheres no canteiro, a gente não se é possível e não se é tolerável que seja um serviço tão pesado. Então a gente também está num processo que, como eu falei, o aprendizado é constante, inclusive no momento do serviço, né? A gente acorda às 5 horas da manhã e volta às 6 horas da noite. Então, a gente está num processo do Kaizen, que é uma metodologia que a gente usa, que é tipo uma gambiarra, só que mais... Já aprendeu o nome de obra, o gambiarra é nome de obra. Exatamente. Palavreado de obra. Então, só que aí a gente qualifica assim, na questão metodológica, né, de teste de qualidade, enfim, mas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores lá em cima. Então, as próprias pessoas que fazem o serviço, elas vão ter mais capacidade de dizer, olha, aquela luminária talvez não esteja iluminando bem, então o que eu posso criar para que aquilo melhore? E aí isso passa também por um processo de diminuição do esforço. Então, em vez do trabalhador levar o cimento nas costas, que vai ser prejudicial para ele, a gente cria um mecanismo para que ele não precise. E aí abre possibilidades para que pessoas que não, muitas vezes por uma questão biológica, não têm essa possibilidade de fazer tanto esforço, estejam tranquilamente na obra e sejam proativas e tragam um retorno qualitativo para a nossa comunidade, né? A partir da aula popular. Exato. Desse processo de Santiago, que sabe muito sobre comunicação, vai lá e passa o olhar dele sobre comunicação para uma pessoa que talvez esteja no processo de conversa, talvez esteja numa questão mais estruturada, que foi a questão do curso, né? Esse compromisso em repassar conhecimento é muito importante. E isso é o pilar da educação popular, né? É isso, gente. Tem uma coisa importante, né, nessa área que você
queria falar que eu não me perguntei, você acha importante conversar com a sociedade sobre esse assunto? Sim, eu queria falar para todos os jovens, botar fé mesmo no seu trampo, velho. Tipo, registra. Isso foi um processo que eu demorei muito querendo ou não, a gente acaba sendo muito autocrítico, né? E às vezes a gente tem medo de mostrar para o mundo e o mundo ri. Mas até o processo de risada, ele é bom para nosso aprendizado e qualificação. Uma vez eu pintei meu quarto e eu fiz um leão grandão. Um amigo meu falou, nossa, velho, muito massa o seu esquilo. E é isso, velho. Tipo, permitir-se errar é permitir melhorar. Então, eu gosto de pensar que ano que vem, no projeto Arte em Cores, em vez de 2 pessoas, vão ter 5. E provavelmente, pelo menos 3 ali vão estar no processo de começo de carreira e aprendizado, e tudo bem. O primeiro passo é muito importante, e principalmente a rigidez em continuar andando, né? É mais importante ainda. E é isso. Para que a nossa comunidade cultural esteja forte, é necessário também, né? E se ajudando e botando fé um no outro, que às vezes a gente só precisa de uma palavra de incentivo. É isso aí, gente, né? Pintura em artes, né? Artista plástico aqui com a gente, fazendo a sua exposição. Eu quero te agradecer por vocês virem aqui no nosso programa. O nosso programa está a serviço das artes, da cultura, da pintura, tudo que for de arte, né, for de cultura, nós estamos apoiando. O programa está aberto aqui para